perguntando, na verdade, pedindo uma reflexão sua, né, do momento em que vivemos, ali nas eleições ainda de 2018, no mês de setembro, mais ou menos, logo pós-facada, em Jair Bolsonaro, conversávamos ali no café, naquele intervalo que a gente sai para pegar o cafezinho e tal, e o desenho estava assim, já estava naquela crescida do Jair Bolsonaro, né? Estava numa ascendente a sua candidatura, e conversávamos ali, tanto eu quanto você, da incredulidade de um candidato com um discurso tão sectário, de um candidato sem estrutura partidária, sem tempo de TV, abdicando dos debates, naquele momento, por uma questão de saúde, depois por uma questão estratégica, mas naquele momento, realmente ele não podia participar, porque estava internado devido à agressão que sofreu, e a gente incrédulo, né? Porque todo o desenho dado, todo o conhecimento acumulado de ciência política, de marketing eleitoral, o Geraldo Alckmin tinha feito o dever de casa certinho, tal qual conhecíamos, né? Fechou os partidos, fechou as lideranças, garantiu um amplo tempo de TV e de rádio, ou seja, a estrutura de campanha, o enraizamento do PSDB país afora, tudo isso nos levava a crer que o Geraldo Alckmin seria o nome da centro-direita no segundo turno, repetindo aquele modelo que tínhamos desde 1989, né? Mas ele foi completamente atropelado pelo fenômeno, pelo furacão Jair Bolsonaro. Aí eu pergunto, hoje, maio de 2020, comparado com setembro de 2018, a ciência política, o marketing eleitoral já conseguiu definir, teorizar, tirar literatura, tirar texto do que foi aquela eleição de Jair Bolsonaro? Pablo, de fato, eu me lembro muito bem, cara, dos programas que nós participamos quando antecedia a eleição, e que ambos, né, éramos totalmente incrédulos da possibilidade de Jair Bolsonaro sequer no segundo turno. Uhum. E, de fato, você só consegue analisar o fenômeno depois que você está fora dele. Quando você está dentro dele, é impossível. E eu posso te dizer que esse ano, principalmente 2020, quando já deu tempo de passar a ressaca de 2018, no ano passado, ver tudo que aconteceu, entender essa conjunção de forças, quem estava por trás da campanha do Bolsonaro, do discurso de Bolsonaro, e pelas leituras que eu tenho feito, hoje eu consigo entender que a gente estava simplesmente olhando para o lado errado. Ou então, a gente estava olhando o panorama da política nacional com as lentes da década passada. E aí talvez tenha sido nosso grande equívoco, Pablo. Eu tenho lido, e eu estou pensando muito aí, eu estou tentando arrumar tempo, dentro do tempo, para escrever um artigo sobre isso, o quanto elementos de base, elementos de cultura, elementos de alguns paradigmas sociais que já estavam ali sendo oprimidos ou suprimidos por uma crescente de outras perspectivas de mundo, acharam o momento ideal para explodir, né? E aí eu estava lendo o Manuel Castells hoje, e ele faz uma análise do Trump, e aí eu consegui pescar alguma coisa em relação ao Brasil, e associando com outras leituras que eu fiz recentemente. Cara, se a gente pega a base do Bolsonaro, Pablo, essa base mais hardcore mesmo, que continua ali os seus 20 e poucos por cento, quase 30%, um pessoal muito ideologizado, muito dogmatizado, me ficou muito claro que a gente não estava olhando para o discurso do subterrâneo. A gente está acostumado a analisar a política pelo que aparece, né? Pela exposição, principalmente de campanha eleitoral, que é os grandes palcos, os grandes discursos, as estruturas, que sempre convenceu a população, regra geral, em todas as eleições. Porém, Bolsonaro, ele se valeu justamente de um discurso de subterrâneo. Bolsonaro, na minha leitura, eu venho falando isso já, algumas participações minhas, é o que o Dostoiévski chamaria do homem do subsolo. Ele é aquele homem mesquinho, pequeno, que percebe que o mundo inteiro deve algo a ele e ele é contra todo mundo e contra todos. Ele quer romper com tudo. Mas, no fim das contas, ele não tem a coragem de se impor. Então, Bolsonaro, ele calhou, por conta do seu perfil, da persona de Bolsonaro, para ecoar um discurso que já existia, que era um discurso dos ressentidos. Né? E esse é o meu tema do doutorado, inclusive. Era o discurso dos evangélicos ressentidos porque se sentiam discriminados. Era o discurso de algum empresariado que se sentia
sei lá, achovalhado porque classes sociais, da perspectiva dele, menores, estavam ascendendo a um tipo de convívio social que eles não admitiam, né? Aquela coisa da senzala começar a ocupar a sala do café. Então você começa a perceber que havia ali alguns grupos sociais poderosos, inclusive, né? Grupos religiosos de muito poder econômico, grupos empresariais com muito dinheiro, que por conta daquele de um discurso do século XXI que estava sendo ecoado pelos intelectuais, pelos artistas, pela grande mídia, né, o levante das minorias, dos homossexuais, dos negros, dos pobres consumindo e viajando, estavam se sentindo sem representação alguma. E Bolsonaro era o cara do discurso. Então a gente começou a perceber, pelo menos agora, depois de ter passado isso tudo, que esse pessoal estava precisando de extravasar essa repressão, esse ressentimento que eles sentiam. E Bolsonaro foi o estupim. Então, Bolsonaro, ele deu voz aos evangélicos que não estavam aceitando o que eles chamam, né, da ditadura gaysista, que a TV Globo estava impondo homossexuais na televisão. Ele deu voz àqueles empresários que estavam se sentindo um absurdo ter que pagar mais direitos aos trabalhadores. Então, ele deu voz a grupos poderosos, coesos, que é mais grave, e que passavam ao largo do nosso cotidiano. E da gente que está no rádio, na televisão, acompanhando a comunicação, mas a gente não observava esse pessoal. Por quê? Porque eles atuam muito em guetos, né, cara? E se você não convive dentro do gueto deles, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, na minha leitura hoje, eu olho para 2018 e percebo que o nosso olhar enquanto analistas, enquanto cientistas políticos, enquanto pessoal do marketing, estava só na superfície. A gente não levantou o tapete para ver o que tinha de baixo. E de baixo tinha um alçapão. E do alçapão saiu o que está aí. 2020. Dogmatismo, negação da ciência, negação da própria democracia e um pessoal que está cada vez mais alucinado para defender um mito, que é a única coisa que eles ainda têm. O levante dos ressentidos se deu com Bolsonaro. Se Bolsonaro cai, eles voltam para onde? Para o subsolo de novo. Só que, e aí é bom que quem está nos assistindo possa entender isso, Bolsonaro não foi eleito só por esse pessoal, né? Bolsonaro foi eleito pelo voto antipetista, por um tal de um protesto em relação a uma percepção das esquerdas totalmente negativa e enviesada por conta do PT, que fez essa somatória e criou, no caso, na minha leitura, Pablo, a tempestade perfeita. E a facada vem para quê? Para legitimar o mito, né, bicho? O cara sobreviveu à morte em prol do Brasil. Ele tinha um discurso pronto, um histórico que corroborava com o discurso, né, desse protofascismo que ele exala já desde a época que era deputado, e achou os fiéis adequados para levá-lo ao poder. Então, assim, a minha ótica hoje, olhando para 2018, é essa.